Amém, igreja? Amém. Glória. Eu cumprimento-os com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Está muito fraco. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agora sim. Só quem está contente, dá mais um grito de glória a Deus. Está contente? Então olha para a pessoa mais bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Seja humilde, dê um sorriso assim mesmo, amém? Meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a presença de cada um que está aqui nessa noite. Eu já avistei muitos amigos aqui, pessoas que vieram de perto, de longe, amigos, convidados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não vou citar nomes aqui, senão eu vou ficar faltando alguém aqui e depois vão ficar bravos comigo, amém? Meus irmãos, eu irei aqui ministrar cerca de uns 10 minutinhos, 7 minutinhos, rapidinho, tá bom? Eu já vou levantar o desafio da oferta e já vou estar passando para o pastor Marco que está aqui. Eu que não sou louco de pregar na frente do pastor Marco Feliciano, vou aqui só ministrar sobre a oferta. Quem aguenta me ouvir 10 minutinhos aqui? Prometo que eu não vou demorar, não vou ser emocionado, amém? E já vou estar passando para o pastor Marco, amém? Pastor Marco Feliciano, se coloque de pé. Hoje, mais uma vez, o senhor retorna a essa casa, é uma honra tê-lo aqui. O senhor tem que parar de copiar o meu corte de cabelo, pastor, senão o pessoal fica falando que eu fico imitando o senhor, aí fica difícil. Cadê o Beto? Roberto Marinho, que Deus abençoe, também está aqui juntamente com o pastor Marco, que Deus abençoe por ter vindo aqui atender o convite, que o senhor continue lhe usando nessa graça, amém? Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe o Léo também, veio lá de Bauru, né? Eu estava falando para o pastor Marco aquele versículo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Corinto, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu falei que Deus usou um louco, colocou um louco na minha vida para conhecer ele. Que Deus abençoe, Léo. Que Deus abençoe também o Éder. Que Deus abençoe. O Éder foi lá em Campinas buscar o pastor Marco, assessor também. Louvo a Deus pela vida do Éder. Amém? Quem aguenta me ouvir 10 minutinhos aqui? Dá um glória a Deus. Está fraco aqui, o pessoal não quer me ouvir não. Abra a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, e versículo de número 18. Geus, dá só mais um pouquinho de retorno aqui para mim. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 18, quem achou, diga amém. Que vai dizer assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Versículo 19: E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Mais uma vez: E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vou repetir mais uma vez, eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Você pode dar uma glória a Deus por esse texto? Meus irmãos, o texto que quero usar aqui para ministrar nesta noite é de uma história bastante conhecida entre nós outros, bastante conhecido no nosso meio evangélico. Creio que todos aqui já ouviram falar do jovem sonhador José. Quem já ouviu essa história? Levante a mão para mim ver. José era filho de Jacó, Israel, seu pai. E José era um dos seus filhos, pois Jacó naquele tempo habitou nas terras das peregrinações. Tinha duas mulheres, uma que ele se casou porque ele amava, uma porque ele se casou porque foi obrigado. E Jacó habitava nessa terra. E ele teve José, o menino mais novo. E José, ele era tão amado, mas tão amado, e a Bíblia diz que Israel, seu pai, o amava tanto, mas tanto, tanto, que, como conhecemos a história, fez para ele uma túnica de várias cores, uma túnica diferenciada. Naquele tempo, era normal qualquer pessoa usar uma túnica. Naquele tempo, todos usavam túnica, mas as túnicas eram padrão. Eram túnicas que vinham até o meio do braço. Eram túnicas de uma cor só. Mas a túnica que o pai de José vai fazer para ele
é uma túnica chamada túnica de manga talar, túnicas de mangas longas, mangas que vinham até o punho. Ela era comprida, passava do joelho, e o texto diz que ela era de várias cores. Como conhecemos a história, seus irmãos o invejaram. Uma inveja grande se acendeu por causa do amor que o seu pai tinha por ele. A Bíblia diz que Deus vai fazer uma promessa para José em forma de sonho. E José vai sonhar com sol e lua, vai sonhar com trigo, vai ter sonhos metafóricos. E através desses sonhos Deus vai fazer uma promessa para ele. O sonho nada mais era do que Deus mostrando para ele que a família inteira ia se dobrar perante dele. Deus ia honrar muito. O sol e a lua iam se dobrar diante dele. Ele ia ser alguém importante. José, quando ganhou essa túnica, despertou mais ira entre os seus irmãos. E o texto ao qual nós lemos, quando José estava vindo atrás de seus irmãos, procurar os seus irmãos que estavam apacentando ovelhas, o texto diz que os seus irmãos viram ele de longe e começaram a conspirar contra ele, armando um plano para o matarem. E a Bíblia diz que eles disseram, olharam de longe e disseram: eis que lá vem o sonhador. E esse texto eu quero usar porque eu me lembrei de uma história. Levante a mão aqui quem tem algum sonho. Seja esse sonho material ou espiritual. Todo mundo tem um sonho de conquistar algo, um sonho de chegar talvez a um determinado lugar, um sonho de se tornar alguém, de conquistar algo, não importa qual é o sonho, mas todos nós temos um sonho. Olhe para cá. Eu tinha 7 anos de idade quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu nasci numa vila pobre, num fundo de vila. Quem conhece aqui o Jardim Montemor? Vocês conhecem, vocês sabem que o Jardim Montemor há 20 anos atrás era terrível, né? Eu nasci num bairro terrível, uma vila pequena. O meu pai, quando engravidou minha mãe, não foi uma gravidez desejada, uma gravidez que eles planejaram. E eu nasci. Meu pai, ele era usuário de substâncias. E eu meio que sofri uma rejeição desde criança. Desde criança eu fui rejeitado. Não era uma gravidez que a minha mãe planejou. E eu lembro que quando eu cresci, fui crescendo, às vezes os meus pais brigavam, eu não os entendia porque todo dia eles brigavam. Às vezes a minha mãe, com a raiva, com o coração tomado de ira, ela dizia assim para mim, na hora da raiva: Você é um erro na minha vida. Você não deveria ter nascido. Se Deus tivesse me dado outra pessoa, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. A vida inteira eu cresci vendo o meu herói usando substâncias, usando drogas. Eu não me lembro o dia que eu cheguei em casa e vi o meu pai falando de Deus, falando da Bíblia. E eu fui criado com a minha avó. Desde os 7 anos de idade, eu comecei a dormir com ela, comecei mais a morar com ela do que a minha família. E eu fui crescendo. Quando eu completei aproximadamente 12 anos de idade, o Senhor Deus me fez uma promessa. Ele disse para minha avó, num culto, numa Assembleia de Deus um dia: Ei, minha senhora, está vendo esse menino aí? Assim manda dizer o Senhor, assim diz o Senhor: eis que tem uma promessa na vida desse menino. Muito grande é a promessa. Ele vai ser pregador. Eu vou enviá-lo nos 4 cantos dessa terra. Muitas pessoas que olharam o cenário dele diziam que ele vai ser só mais um vendedor de droga. Vão se enganar, porque o que eu vou fazer na vida dele vai ser grande. Foi a primeira vez que eu escutei uma promessa e eu guardei aquilo para mim. Com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, eu desci as águas do batismo. Me batizei. Comecei a pregar com 15 anos de idade. Mas a minha situação era uma situação miserável. Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar. Porque a minha avó não tinha lá aquela condição financeira, aquela condição boa. Eu era o tipo de menino que cresci vendo outras crianças brincarem com brinquedos, e eu sempre desejei ter, mas nunca consegui, porque meu pai nunca comprou para mim, não tinha dinheiro. Eu era o tipo de criança que via os outros brincar, ter roupa legal, um sapato legal, às vezes na escola, quando lançava uma marca, às vezes a camiseta nem era original, mas você sabe como que é, coisa de criança, adolescente, às vezes queria ter, mas nem para comprar a réplica tinha dinheiro. E eu fui crescendo nesse meio miserável.
vendo os outros, e eu sempre na mesma. Eu lembro que eu não tinha nada, irmão. Eu não tinha dinheiro nem sequer para comprar um lanche. Tudo que eu olhava eu tinha vontade, mas eu não podia comprar. E eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, minha avó fez de tudo para me incentivar. Oh, aquela velha, fez de tudo para me incentivar a continuar na igreja. E eu lembro que quando eu me batizei e comecei a dar as minhas pequenas ministrações, ela foi lá, comprou um terno para mim lá na Loja Silva. Quem conhece a Loja Silva aqui em Botucatu? Foi lá na Loja Silva, parcelou em não sei quantas vezes. Deu para mim usar o terno. Era o único terno que eu tinha, eu usava com tanto carinho. Eu ganhei pares de sapatos, sapatos sociais. Ganhei 3 pares lá do Mercado Livre, um pastor me deu de presente. Mas é aquele sapato que você sabe como que é, né? Aquele 3 por 100, 3 por 150, que você começa a usar ele na primeira semana, ele já começa a descolar tudo embaixo. E eu comecei a pregar, comecei a usar aquele sapato e o tempo foi passando. E o Senhor foi me fazendo mais e mais promessas, dizendo que ia me levantar, que ia me honrar, que ia me colocar entre os príncipes, dizendo que ia me levar nos 4 cantos dessa terra. O Senhor disse que ia me calçar, me vestir, me usar, me encher. Disse que ia me usar como um símbolo de esperança e de avivamento para uma geração perdida. E eu acreditei. E por muito tempo eu continuei na igreja. Passei por coisas que todo mundo passa no começo. Quando comecei a pregar, não sabia nem falar direito, ainda estou aprendendo. Mas no começo, nem falar direito, eu falava. E mesmo assim se levantavam matadores de sonho. Levantavam-se pessoas contra mim, tentando barrar o ministério. Eu lembro que eu tentei pregar na minha igreja várias e várias vezes. E o pastor nunca deixou, e até hoje eu não sei o porquê. Mas Deus levantou um anjo, abriu a porta da outra igreja. Eu preguei na igreja dele. E eu lembro que eu fui assim. Fui tentando. E os irmãos se levantando. Eu lembro que na minha igrejinha, lá no Jardim Montemor, um dia marcaram um culto de jovens para me pregar lá. E a líder dos jovens não gostava muito de mim, não sei porquê. Eu vivia com os crentes da Deus e Amor, irmão, para cima e para baixo no monte. A gente ia 3 vezes por dia no monte, orava. E ela falou, você vai pregar hoje, porque o pastor mandou você pregar. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, todo arrumado, estudei, orei aquele dia para pregar. Eu lembro que ela desmarcou. Falou, ei, faz o seguinte, chegou aqui um pregador, ele é bênção, eu vou colocar ele para pregar, você prega outro dia, pode ser? Falei, amém, eu prego. E mesmo assim não continuei. E como eu disse, no meio desse caminho eu conhecia uns 2, 3 irmãos que eram da Deus e Amor. Pensa nos crentes que gostam de orar. E eles começaram a me incentivar, a me levar no monte. E eu comecei a frequentar o monte. E eu disse para eles, eu quero esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Que havia uns irmãos na igreja falando lalalaia, sambambaia, e daí começaram a pular, rodopiar. Eu falei para eles, como que eu faço para ter isso? E eles disseram, você vai ter que abrir campanha de jejum, vai ter que fazer propósito. E quando chegar a hora, o Espírito de Deus vai te batizar, meu filho. E lá fui eu. Fiz campanha no monte, irmão. Acordava todo dia cedo, lá para 7, 8 horas da manhã. Na época eu estudava, só estudava à tarde. E aí eu ia para o monte. Ficava lá chorando, orando e dizendo para o Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me usa, eu quero ser alguém, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero ganhar almas. Senhor, por favor, me tira daqui, Senhor, eu não quero ser igual aos outros, porque todos os amigos, Senhor, que eu cresci de infância, hoje estão debaixo da terra, hoje estão presos, Senhor, eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero que o Senhor me tire daqui, que o Senhor me leve, eu quero que o Senhor me faça ser alguém. E eu lembro que o Senhor, na época da pandemia, em 2020, num culto no monte, me batizou com o Espírito Santo com línguas. Eu lembro que no dia do batismo, o Espírito Santo veio sobre mim, eu sentia a minha perna tremer, estremecer, e eu só chorava e dizia aleluia, aleluia, aleluia. Quando a minha língua começou a enrolar e eu comecei a falar em novas línguas, foi o dia que o Senhor Deus selou a promessa na minha vida. E eu comecei. Eu lembro que não estava muito bom naquela igrejinha, o pastor não gostava muito de mim. Pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de pregar, ele era meio neopentecostal, e eu saí daquela igreja. E adivinhe só, quando eu saí daquela igreja, as portas abriram. Eu comecei a receber convites fora da cidade, comecei a receber convites em outros bairros. Pensa um menino que ficou alegre, e eu coloquei lá, minha primeira viagem, estou indo pregar para São Manuel. São Manuel é daqui do lado, irmãos, 30 km de Botucatu. Mas para mim era uma viagem, falei, vou pegar a estrada, o Senhor me prometeu e eu estou indo nessa. E eu comecei, só que eu não tinha carro, dependia dos outros.
tinha que pegar carona, tinha que pegar Uber. Às vezes, alguns amigos que se diziam amigos me deixavam na mão. Chegava na hora, cancelavam, tinha que dar um jeito, arrancar dinheiro, eu não sei de onde, para ir pregar. E o Senhor começou a me usar. Só que eu vivia ainda numa vida miserável. O sapato, de tanto eu usar ele em todos os lugares que eu ia pregar, pastor Marco, começou a abrir, começou a rasgar. E eu só tinha aquele sapato. O terno começou a abrir a costura, porque eu comecei a engordar e comecei a crescer, Júnior. Não dava mais para usar ele, mas é o único que tinha, então a gente tinha que dar um jeito, tinha que ajustar, tinha que alargar, tinha que soltar a bainha, tinha que soltar entre pernas e ir embora. Eu chegava nas igrejas para pregar, eu preguei em muitas igrejinhas pequenas, muitas igrejas grandes, eu chegava naquelas igrejas bonitas, aquelas igrejas grandes, e quando chegava lá, o pastor me cumprimentava assim, falou, seja bem-vindo, meu filho, pode sentar ali. Você é de qual igreja? Eu dizia, não, pastor, eu sou o pregador. Ele olhava para mim, olhava para o meu sapato, olhava para a minha roupa, dizia, você é o pregador? Eu dizia, eu sou o pregador. Não, vem cá, eu vou te acompanhar no púlpito. Todo lugar que eu ia com aquele meu terno azul bebê e aquele sapato rasgado. Teve um tempo na cidade que o povo me conhecia assim, se não fosse o Vitor com aquele blazer azul bebê, não era eu. E eu fui, até que Deus me abriu uma porta. Eu cheguei aqui na Assembleia de Deus Missão, no Avante Missionários, e o pastor Jefferson me recebeu carinhosamente. Porque eu fiquei sabendo aqui na cidade, porque eu tinha muitos sonhos, irmãos. Um dos meus sonhos era conhecer o pastor Marco Feliciano. E quando eu cheguei aqui, o pastor Jefferson Ribeiro me recebeu. Eu fiquei sabendo de um pastor que pregou nos Gideões. Falaram, o pastor Jefferson Ribeiro, fica em igreja tal. Eu falei, eu vou na igreja desse camarada, desse homem. Ele vai ter que me ajudar, ele vai ter que me ensinar, ele vai ter que ser o meu mestre, porque eu tenho sonhos e eu quero chegar lá. E eu lembro que um belo dia eu estava em casa, e todo mundo falava desse pregador chamado pastor Marco Feliciano. O pessoal que ia comigo no monte falava desse pregador. E eu falava, meu Deus do céu, quem é esse pregador que o pessoal tanto fala? Pastor Marco Feliciano. Eu não fazia nem ideia. E eu lembro que um belo dia, era aproximadamente quase 1h da manhã, estava tendo o congresso dos Gideões, o ano era de 2019. E eu lembro que o canal dos Gideões postou a pregação, que foi num dia anterior, pregação do pastor Marco Feliciano. E eu lembro, Beto, que eu entrei naquele vídeo. Ainda não me inspirava em nenhum pregador. Não sabia nem o que eu queria ser da vida, eu estava tentando ser cantor antes de ser pregador. E eu lembro que eu apertei naquele vídeo. E aquele velho pregador, já com a barba mais branca, ele começou a falar com a igreja. E antes que ele começou a pregar, ele fez uma oração fervorosa. E ele começou orando mais ou menos assim: Senhor, hoje quero lhe fazer um pedido que lhe faço sempre. O primeiro é que o Senhor cerque este ambiente com a sua glória. Alguém aqui conhece essa oração? E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir aquela oração, o meu peito começou a queimar, e o Espírito de Deus desceu no meu quarto. Eu senti a presença de Deus dentro do quarto. E quando ele disse, rasgue o céu sobre Camboriú, manda anjos de fogo descerem aqui, eu disse, é isso, Deus. Eu já sei, é isso que eu quero para a minha vida, Pai. Eu quero pregar assim, eu quero falar isso. Eu já sei o que eu quero para a minha vida. Eu quero ser pregador. E o Senhor me selou aquele dia. E eu não parei. O Senhor me abriu uma porta. E o pastor Jefferson me disse, meu filho, o segredo está na oferta. Oferte, seja um bom menino, dizime, seja bom no ministério, seja um bom obreiro, que o Senhor vai te honrar, as portas vão abrir, eu vou te ensinar a entrar, vou te ensinar a sair, vou te ensinar a falar, vou te ensinar a comportar, mas seja fiel a Deus. A fidelidade a Deus leva pessoas em lugares que você nunca imaginou. E eu comecei a ofertar aqui. E eu sempre fui uma pessoa indignada. Pergunte por quê? Porque eu nunca aceitava a minha real situação. Eu falava com Deus, Senhor, o Senhor falou que ia me calçar, me vestir, que ia me dar condição. Por que eu estou vivendo uma vida desgraçada, miserável dessa? Por que eu estou vivendo assim? E eu fiz um voto com o Senhor, nesse altar. O Senhor me abriu uma porta financeira. Em questão de 1 ano, o Senhor me calçou, me vestiu. Hoje, eu só ando com sapato de couro, irmão. Deus me deu vários ternos. Hoje eu só tenho 3 ou 4 porque eu engordei, aí eu acabei perdendo alguns ternos, porque até a vaca que estava magra, Deus fez engordar. Veio o tempo da vaca gorda. Deus calçou os meus pés, me abençoou financeiramente, me deu tudo que eu queria. Hoje, graças a Deus,
pela graça e bondade de Deus, quando eu vou em lugar e quero comprar algo, eu posso. Eu não passo vontade porque Deus me deu graça. Eu só andava de a pé, dependia dos outros, como eu disse. Eu fiz um voto. Falei com Deus, Senhor, não aguento mais andar de a pé, eu preciso agora de um carro, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê um carro, ó Pai. Eu lembro que em março, dia 27 ou 28, se não me falha a memória, o Senhor me abençoou, eu consegui tirar um carro. Foi bem no dia que o pastor Marco Feliciano veio pregar aqui na Ebon. Quem estava aqui na Ebon, levante a mão. Eu lembro que eu peguei o carro 5 horas da tarde, parei aí na frente da igreja. A primeira pessoa a sentar no meu carro para andar de passageiro comigo foi o Beto e o pastor Marco. E Deus me honrou aquele dia. E eu só ando de carro agora, irmão, para cima e para baixo. Se for na rua de cima, eu vou de carro para não gastar o solado do sapato que é de couro. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que o meu Deus e o seu Deus que você serve é o Deus dos sonhos. Vou falar algo aqui e já vou encerrar. Olha para cá, psiu. O Senhor disse que ia me colocar entre os príncipes. Esse ano eu desci lá para Camboriú, para ver o pastor Marco pregar, ver o congresso, que era meu sonho ir para lá. E eu lembro que eu cheguei lá na noite do ginásio, que o pastor Marco ia pregar, e não quiseram me deixar subir lá em cima, naquele ginásio. Eu descia, eles me colocavam para baixo. Eu descia, eles me colocavam para fora. Eu liguei para o Roberto e falei, Beto, me ajuda aqui, Beto. Eu vim de longe, eu vim para ver o pastor Marco pregar, eu vi tanto pela internet, o meu sonho é que me ajuda aqui, Beto. E o Roberto mandou um áudio lá para o segurança, lá eles deixaram eu subir. Eu lembro que quando eu entrei naquele, eu cheguei atrasado lá, quando eu entrei lá naquele altar, eu sentei bem pertinho do senhor, pastor Marco, ali na fileira da frente. Do meu lado estava o Renan Lopes, estava todos os pregadores ali que Deus usa de muita influência no Brasil. E quando eu sentei ali, naquele lugar, naquele lugarzinho, eu olhei para o meu lado, vi os pregadores ali, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E por alguns segundos, eu perdi a minha audição. Eu ouvi um zumbido muito forte, pastor Alexandre Godoy, muito forte no meu ouvido. Sabe aquela voz? Aquela voz que não se ouve todo dia? Aquela voz que não fala todo dia como os baspalhos, esses profetas falam por aí, que ouvem a voz de Deus toda hora falando com eles, tem mais intimidade do que Moisés. E a voz falou comigo, filho, eu cumpro ou não cumpro? Deus tinha me colocado entre os príncipes da terra. Deus cumpriu a promessa. E hoje estamos aqui nessa noite. Eu não sei como, não sei de que maneira, não sei como, mas eu consegui me aproximar do pastor Marco Feliciano e hoje ele está aqui. Pastor, muito obrigado. Se o senhor está aqui nessa noite, não foi porque o Vitor lhe convidou. Não foi porque o pastor Jefferson lhe convidou. É porque de madrugada eu ouvi algumas pregações do Senhor. E uma pregação que o senhor pregou lá atrás despertou um sonho no coração de menino. E esse sonho trouxe o Senhor até aqui nesta noite. Eu quero pregar para sonhadores e sonhadoras nesta noite. Aleluia. Talvez você está que nem José. Muitos olham para você e falam, olha lá o sonhador. Olha lá a sonhadora. Quem ele está pensando que é? Quem ela está pensando que é? Muitos debocham de você, debocham dos seus projetos, dos seus sonhos. Mas eu profetizo na autoridade de Deus, que os mesmos que olham para você hoje e debocham do seu sonho, serão os mesmos que amanhã vão ter que olhar para você e vão ter que dizer, só o Senhor é Deus na vida daquele crente. Só o Senhor é Deus na vida daquela crente. Só o Senhor é Deus na vida daquele sonhador missionário. Levante a mão direita, deixa eu profetizar. Há uma unção de Deus neste lugar. Há uma unção de Deus pairando neste lugar. É uma unção de sonhos. Se eu fosse você, levantava a sua mão e pegava essa unção. Levante a sua mão e pega essa unção, José. Levante a sua mão e pega ela, José. Pega ela, José. Pega, pega, pega. E para terminar, aprenda uma coisa. Quando Deus quer levantar alguém, acabou. Quando Deus quer levantar alguém, Ele envia um profeta na casa desse alguém. Se o profeta não conseguir levantar e ungir esse alguém, ele desce como fogo do céu para ungir esse alguém. Assim como ele desceu debaixo do carvalho que estava em Ofra para levantar Gedeão.
Mas quando Deus quer levantar alguém, não importa se esse alguém é de uma cidade grande ou de uma cidade pequena. Quando Deus quer levantar alguém, não importa se esse alguém é de um fundo de vila, não importa se esse alguém mora numa casinha, lá no fundinho da vila, num lugar que nem rua, nem número tem. Eu conheço um Deus do céu, que sabe o teu endereço, sabe onde você mora. E quando Ele quer levantar alguém, não importa quantos zeros esse alguém tem na conta. Não importa se esse alguém tem um carro importado lá fora, ou se esse alguém usa roupa de marca, sapato de couro. Quando Deus quer levantar alguém, pode se levantar sistema, pode se levantar matadores de sonho, pode se levantar demônios, pode se levantar qualquer um, pode se levantar Exu Caveira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Preto Velho, Nega Velha, pode se levantar até 11.000 demônios contra você. Mas como o velho pregador disse, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, e você não pode ser atingido. Quando Deus quer levantar alguém, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, e não tem capeta debaixo da terra, que bloqueie a chamada que vem da vertical. Eu convido aqui os sonhadores a glorificar e adorar nessa noite. Só quem trouxe glória da aleluia, quem trouxe adoração, abre a sua boca e deixa Deus te tomar. Lá vem o sonhador, com seu olhar tão triste. Então lá vem o sonhador, tão desacreditado pelo sonho que contou, mas foi tão desprezado pelo seu. Lá vem o sonhador, ferido por palavras que machucam o coração, traído e perseguido pelos seus próprios irmãos, e agora vendo sonhos espalhados pelo chão. Levanta, sonhador, enxugue suas lágrimas, você é o vencedor. Levante sua cabeça, porque você tem valor. Saiba que operando Deus, ninguém pode impedir. Não pare de sonhar, não dê ouvidos para quem quer te desanimar. E entregue a Deus seus sonhos e Ele vai realizar. Então creia, sonhe e ouse sonhar. Levanta, sonhador, enxugue suas lágrimas, você é o vencedor. Levante sua cabeça, porque você tem valor. Saiba que operando Deus, ninguém pode impedir. Não pare de sonhar, não dê ouvidos para quem quer te desanimar. Entregue a Deus seus sonhos e Ele vai realizar. Então creia, sonhe e ouse sonhar. Então creia, sonhe e ouse sonhar. Canta comigo, canta. Então creia, sonhe e ouse sonhar. Pela última vez. Então creia, sonhe e ouse sonhar. Ouse sonhar.